Olá, sou a Gislene Caldeira, da Vira da Agulha, que são as hastes que nos auxiliam na técnica da virada da agulha, apresentando esse trabalho. Olá, eu sou a Gislene, da Vira da Agulha, que é a técnica que a gente utiliza as hastes da vira da agulha. A técnica consiste em você pegar um modelo, analisar o modelo, verificar o que vem por baixo e o que vem por cima. Nesse modelo, nós temos quatro partes. São 5 pétalas, que é a número 1, que é a que vem por baixo. Nós iniciamos sempre por baixo. Número 2 e o 3 é a pétala. E o 4 são as folhas. Para fazer a técnica da vira da agulha, eu utilizo a entretela de colarinho. A entretela de colarinho, eu risco. Eu tiro o risco pelo modelo, vou fazendo, riscando com a caneta Frixion todas as peças. E anoto no outro lado a numeração a lápis. Por que a lápis? A caneta Frixion, quando você vai colar a entretela no tecido que você utilizou, a marcação da caneta sai. Por isso que você tem que anotar a lápis para não sair. Porque, às vezes, num projeto tem peças que são mais ou menos iguais. Então, confunde. Então, a gente numera. Normalmente, o que vai ficar embaixo, eu coloco essa anotaçãozinha. Todas as pecinhas, o que for ficar por baixo, eu coloco um pontinho que eu sei que esse vai ter que ficar por baixo. Aí, eu recorto a peça, a entretela, na linha. Isso aqui eu vou fazer uma folha. Então, eu recorto na linha, bem na linha certinho. Enumero no verso. E aí, vamos passar essa entretela. Depois que você recortar todas as peças, você vai passar para o tecido. No caso, você vai pegar essa entretela, colocar o lado da cola no avesso do tecido. Aí, você vai pegar o ferro e você vai pegar esse quadradinho que vem junto com a vira da agulha. É o mesmo material desse que está essa base, esse bege, é o mesmo material. Você pode passar o ferro em cima, você pode lavar, você pode passar um pano molhado. Eu utilizo a cola, depois eu passo um pano molhado e limpa. Então, eu pego a entretela com o lado da cola e com a numeração para o lado de fora, coloco esse quadradinho e passo o ferro. Normalmente, eu passo em cima de uma tábua de passar roupa, passo umas 5 vezes e já está colado a entretela no tecido.
recorto deixando de 2 a 3 milímetros em volta de cada lado. Dou piques com uma tesoura de corte bom, todas as curvas. Eu vou dando piques, nas partes retas não tem necessidade. Essa peça aqui já está passada a entretela no avesso do tecido, já dei os piques. Então, nessas partes curvas, você chega quase que perto da entretela, porque você tem que acentuar a curva. No restante, você só dá um pique para que esse pique ajude na hora de você virar. Então, aqui já estão todos os tecidos colados com a entretela. Eu vou, então, agora, aonde é que entra as hastes da vira da agulha. As hastes da vira da agulha, elas nos auxiliam a virar as peças para a gente poder montar o nosso trabalho. Então, normalmente, bom, eu vou passar aqui em cima dessa pecinha, porque normalmente eu passo do lado da minha base, para não sujar o meu centro. Mas aqui, eu vou passar aqui nesse quadradinho, depois eu lavo ele, tá? Então, vou segurar, para que ele também não corra e não suje o lado direito do tecido. Normalmente, eu faço do lado da minha base. Então, com essa haste, que tem o tipo de um garfinho, eu seguro, e com essa haste, que ela é chanfrada, é a que eu vou virar as peças. Então, a entretela, ela vira como se fosse uma escadinha. Ela nos auxilia para dar forma ao nosso tecido, às nossas peças, e deixar nosso projeto bem legal. Aqui nós viramos, as pontinhas estão sem a cola, eu venho só, passo um pouquinho de cola. A cola, ela umedece o tecido, porque essa cola, ela é a base de água. A cola bastão escolada, mais barata que você achar na papelaria, em armarinhos, não precisa de ser aquela cola cara, tá? Essa, a mais barata que você achar, porque ela só vai servir só pra gente virar. Então, aqui você... só de você olhar, você já sabe se a sua peça está certa. Se ficar algum biquinho, você consegue tirar na hora que você for fazer o ponto invisível. Então, eu pego com a cola, trago do lado da minha base, aonde eu falo que é o lugar sujinho do meu trabalho, trago para o centro e vou virando. Eu tenho trabalhos, eu tenho um Papai Noel que ele mede 80 por 70, ele tem 136 peças. Vocês podem ver nas minhas entradas que ele tem esse Papai Noel, são 136 peças. E eu fiz ele bem fácil.
Para fazer na virada tradicional, que você vira com agulha, eu não sei se eu conseguiria fazer. Mas na minha técnica com as hastes, você consegue transformar qualquer risco em virada da agulha. Porque é muito fácil. Olha, a cola, ela umedece o tecido e faz com que você vire com facilidade. No começo, lógico, vai ter biquinhos, mas você vai perceber que, olha, ficou um fiozinho aqui. Então, eu venho com a cola e eu consigo trazer esse fiozinho para dentro. Agora, eu viro, vou dando uma acertadinha, verificando se as curvas estão bem certinhas, porque são as curvas que dão a graça para sua peça. Se ficar algum biquinho, dá tempo de tirar. Vamos supor, aqui eu vi que tem um biquinho. Eu venho, esse daqui é só eu puxar, ele já acerta. Você empurra. Você deixa sempre um paninho para você limpar a sua haste. Agora, vamos para o miolo. Com a cola mesmo, você traz a sua peça. Não tenha dó de passar cola, porque a cola, ela só nos auxilia. Tem cola que é um pouquinho mais grudenta, mas não tem problema. É só prestar atenção na entretela. É a entretela de colarinho, a média. A fina é mais difícil de você virar. Aí você me pergunta, Gislene, mas não vai ficar duro o meu trabalho? É o que sempre pergunto para mim. A cola não deixa duro? Não deixa. Se for uma coisa que você não for lavar, não fica duro. E se for uma coisa lavável, essa cola já vai sair. Aqui, ficou bastante cola? Não tem problema, tá? Você distribui, se você precisar, você deixa aqui no meio, você leva a cola aonde você necessitar. Só deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque a gravação é bem de perto. Então, dá a impressão de que essa haste suja, eu não gosto. Então, eu sempre tô com um paninho limpando. Olha, as partes redondas você consegue virar com facilidade devido aos piques que você faz. Então, você consegue franzir o tecido. Falo que você está fazendo um franzido no tecido. Essa técnica é muito fácil, muito. Gente, rapidinho estamos com todas as nossas peças viradas. Agora, vamos montar a nossa flor. Já estamos com todas as nossas peças viradas. Para montar, normalmente eu costumo montar as minhas peças em cima de um plástico transparente. Então, eu vou colocando as peças
para formar o nosso projeto. Se ficar alguma colinha, se pegarem alguma peça, não tem problema. A nossa cola é a base de água, então ela sai facilmente. Então, vamos passar a cola aonde a gente vai colocar. Nós trabalhamos de baixo para cima. Primeiro, nós colocamos as peças número 1, depois a número 2 e depois a número 3. E depois as nossas folhinhas, aonde a gente achar que vai ficar mais bonita no nosso projeto. Aí você fica à vontade de como você deve colocar. Então, vamos agora colocar no nosso tecido base. Pegamos o tecido. Aqui já deve estar colado, ó. Nós vamos transportar para o nosso tecido base. Está com um pouquinho de cola ainda, que a cola ainda não secou. Então, agora nós vamos fazer o ponto invisível. Nós vamos aplicar a nossa peça com um ponto invisível. Para aplicar as peças no tecido base, nós vamos utilizar um fio de linha numa agulha que ela é bem pequenininha, ou a Clover número 9 ou o número 10. Um fio de meada. Eu estou utilizando a Anchor. Então, o ponto invisível consiste em você trabalhar também de baixo para cima. Então, aqui, eu vou pegar nessa folha, vou passar por baixo, entre o tecido, a entretela, onde eu deixo o nozinho. Aqui, eu vou de baixo para cima. Então, eu subi, eu pego na mesma direção embaixo e vou um pouquinho para cima. Vou tentar fazer bem pertinho. Então, eu venho, pego na mesma direção embaixo do ponto e vou um pouquinho para frente. Pego embaixo. Cada um tem uma maneira de fazer o ponto invisível. Então, aí, cada um vai se ajustar na maneira que achar melhor. Então, sempre dando o mesmo espaço entre um ponto e outro, sempre pegando na beiradinha. Você pode... Você vem e vamos contornando toda a nossa peça. Eu utilizo os alfinetinhos
para prender as peças, ou mesmo você pode também passar a cola, porque a cola vai grudar no tecido, mas é uma coisa que você tem que quando são muitas peças, corre o risco de você desprender. Então, às vezes eu coloco alfinetinho, às vezes eu passo a cola. Se for um trabalho um pouquinho maior, eu alinhavo. E assim nós vamos contornando todo o nosso trabalho. E a nossa pecinha, você vai perceber que ela fica saltadinha. Ela parece que fica em 3D. Quando chegar lá no cantinho, ou numa curva, você pode dar uma reforçada com a linha lá na pontinha, passando, dando 2 pontinhos aqui, olha, você pode bem pertinho. Você pode dar 2 pontinhos. E agora vamos contornando o nosso trabalho. E ele vai ficar muito bonito, vai deixar seu trabalho bem gracioso. Eu utilizo esse dedal de silicone, foi o dedal que eu mais me adaptei na hora de fazer a vira da agulha, porque ele não atrapalha, ele ajuda bastante na hora de você pegar. Eu trabalho bastante e não fico com o meu dedo picadinho. Muitas reclamam de se não usar o dedal, sempre essa parte do dedo fica ferido. E com o dedal de silicone, você trabalha tranquilamente.